ondulatória e oscilação em ondas 2023. Essa questão eu já resolvi em sala de aula, mas vou deixar aqui para vocês, mais ela aqui, que eu já resolvi praticamente todas de 2023. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolve alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso, aos demais condições permanecerem inalteradas durante a brincadeira. Então tá aqui a brincadeira, né? Quem nunca brincou disso, eu acho que algumas pessoas, já perguntei para os alunos, mas eu já brinquei bastante, né? Pega aqui 2 copinhos, amarra um fio, engata aqui com um pauzinho, com um palitinho, e ali você faz a brincadeira. Você estica e dá para você ouvir o som chegando primeiro pelo fio, depois pelo ar, porque o som é mais rápido no sólido. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de que característica? Mas ele não está perguntando sobre isso. Ele está perguntando que, na prática, se você aumenta o comprimento do barbante, torna esse comprimento maior. Fazer essa brincadeira de um quarteirão para o outro, eu percebi a diferença, quando era curto e quando era longo. Olha aí. Será que você vai sentir diferença na altura, que é a frequência do som? Será que o som vai ficar agudo ou mais grave? Será que vai alterar o período dele? Será que o ciclo dele vai ser diferente de onda? Será que é a amplitude que vai alterar? Ou será que é a velocidade que vai alterar? Ou é o comprimento de onda que vai alterar? Lembre que para mudar de velocidade tem que mudar o meio. Eu só estou aumentando o fio. Então o que vai diminuir aqui, gente? Repara que quanto mais distante é o som, cada vez o som vai ficando mais... Qual é a alternativa, gente? Ele fica cada vez mais fraco. Fica cada vez menos intenso. Isso quer dizer que o som ele vai perdendo amplitude, gente. Letra C. Parabéns, você acertou. Ainda temos mais... Ano 2023, essa aqui é 2023, do Enem, né? Ele diz que é estática e hidrostática. Diz assim: o manual de um automóvel alerta sobre cuidados em relação à pressão do interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre asfalto quente e em seguida verificou que a pressão no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás perfeito. Então vamos lá, ou ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura, o PT aqui, pressão e temperatura, são representados pelo gráfico. E agora, gente, ele quer o gráfico, é simples, ele quer o gráfico do resfriamento. Veja se aqui está resfriando aqui, gente, na letra A. Resfriamento é diminuir a temperatura. Veja se aqui está reduzindo a temperatura. Veja se o B está resfriando. Veja se o C está resfriando. Veja se o D está resfriando. E veja se o E está resfriando. Reparem que ele coloca como todos resfriando, mas lembre-se, é pressão e temperatura. E pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, o que isso quer dizer? Quer dizer que o gráfico vai ser uma crescente, mas como está resfriando, ele volta. Você entendeu? Você consegue entender isso? O gráfico de uma grandeza direta, tipo pressão e temperatura, é uma grandeza diretamente proporcional. Então é uma reta crescente. Ela é assim, certo? Ela é assim. O volume e temperatura. O volume e temperatura também é diretamente proporcional. Se você esquenta, dilata. É diretamente. Mas pressão e volume, se você pressiona, reduz o volume, é inversamente proporcional. O gráfico é uma curva, ele vai ser uma curva.
Se for pressão e volume, mas como é pressão e temperatura, tem que ser uma reta crescente. Então procure aqui o gráfico que eu tenho nessa reta. Mas é resfriamento, tá, gente? É resfriamento, por isso que a seta vai mudar. Reparem qual é esse gráfico. Toda vez, gravem isso, qualquer um em que a grandeza é diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro aumenta também, o gráfico, seja qualquer disciplina, o gráfico ele é, né, uma crescente. Mas nesse caso é um resfriamento, então muda a seta. Vou ficar na letra E. A letra E, ó, bora ver aqui. A letra E, parabéns, você acertou. Reparem que o que acontece? Isso aqui é uma reta crescente. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Mas o que aconteceu agora? Reduziu a temperatura, reduziu a pressão de forma decrescente aqui, né? Então é isso que aconteceu, né? Letra E, parabéns, você acertou.